História, tema da nossa aula de hoje, grupos nômades e povos sedentários. Escola de Ensino Fundamental Sagrado Coração de Jesus, professora Ana Cristina. Bom dia, turminha do quarto ano. Como vocês amanheceram? Hoje, dando continuidade com os nossos conteúdos, hoje o nosso componente curricular será de História. Semana passada, nós tivemos a oportunidade de estar estudando sobre os primeiros habitantes, como foi, né, esse primeiro passo da história, onde falava do criacionismo e das espécies, né, a evolução das espécies. Hoje nós vamos dar continuidade com um assunto bem interessante, que são os grupos nômades e os povos sedentários. E quem são esses povos? O que quer dizer esses grupos? É bem interessante essa aula de hoje, porque essa aula de hoje ela nos remete lá ao início da nossa história, quando tudo começou, e a gente vai ver que ao longo do tempo houve aí a aprimoração dos objetos, das nossas lidas, do nosso dia a dia. Gostaria de pedir às crianças que pegassem o seu PNLD de História, abrisse na página 11 para que a gente pudesse dar continuidade com os nossos estudos. Vamos lá, um tempinho aí para você estar se organizando. A Tianinha já abriu aqui o PNLD dela. Podemos começar? Já tá todo mundo com esse material em mãos? Hoje a Tianinha vai fazer aqui com vocês a leitura. Vou dar uma pausazinha, fazer uma explicação bem rápida. E ao terminar aqui a leitura das páginas 11 e 12, eu vou colocar aqui na sequência um vídeo que vem de encontro ao nosso aprendizagem de hoje. Então, podemos começar? Nós vamos estar trabalhando com os grupos nômades e os povos sedentários. Todo mundo já abriu o seu livro na página 11, então vamos iniciar. A Tianinha vai ler daqui e você vai fazer a leitura daí, da sua casa. Peça o seu repetidor, a mamãe, o papai, que lhe oriente para que você possa estar fazendo uma leitura coletiva junto com a Tianinha. Vamos iniciar. Página 11, nosso PNLD de História. Vamos lá. Grupos nômades. Os primeiros homídeos eram nômades, isto é, não viviam muito tempo no mesmo lugar. Como dependiam da coleta de frutos e da caça, sempre que o inverno chegava ou os alimentos se esgotavam, eles migravam em busca de locais com clima ameno e mais opções para coletar e caçar. Inicialmente, eles consumiam os alimentos encontrados no acaso, como frutas e restos de animais. Com o passar do tempo, desenvolveram técnicas de caça e de pesca que envolviam o trabalho em grupo. Alguns tipos de pedras começaram a ser utilizados como instrumento. Por exemplo, uma pedra, ao se chocar com o chão ou com outras pedras, poderia ficar com uma extremidade pontiaguda. Essa pedra lascada se tornaria uma ferramenta útil para cortar frutos e raízes. Ao perceber isso, os homínidos começaram a lascar pedra, ossos e outros materiais disponíveis para criar lâminas cada vez mais finas e cortantes, e com elas fabricar instrumentos como pontas de flechas, facas, machados, lanças e etc. Aqui a gente finaliza com a primeira leitura da página 11, que fala sobre os grupos.
Então, meus amores, terminamos a leitura dos nossos grupos nômades. E o que é que a gente pode levar para a nossa vida desse aprendizado da pré-história? Que esses grupos nômades, eles foram e ainda são muito importantes, fazem parte do nosso dia a dia. Eles lá no início, né, da história, eles começaram a descobrir, a fazer descobertas. Eles descobriram que se lascasse, se batesse uma pedra na outra, a pedra poderia ficar pontiaguda e eles teriam mais facilidade, né, para usar como lança, como flechas. Esse grupo também, eles não tinham uma moradia fixa, eles viviam se mudando. Chegou nessa terra, tinha o que colher e o que caçar, eles ficavam. Chegou o inverno, não tinha mais condição de sobrevivência, eles já estavam se mudando. E com o passar do tempo, logo no início, eles comiam os animais crus, né? Do jeito que eles pegavam o animal, eles comiam. E com o passar do tempo, com as lanças, com as flechas que eles foram se adaptando a usar como instrumentos, eles também descobriram o fogo. E que foi daí em diante que eles começaram a aquecer a carne para comer. Que até então eles comiam, né, a carne crua. Ainda hoje, quais são os exemplos que a gente pode citar dos grupos dos nômades? Quem são eles? Nós ainda temos os ciganos, que não têm uma moradia fixa. Nós temos as pessoas que vivem em circos, em parques, que eles passam, né, alegrando as nossas vidas, mas que eles mesmos acabam morando naqueles trailers. Quando chega em uma cidade, matricular as crianças em uma escola, alugam uma casa para ficar, ou arrumam um terreno grande, mas um terreno que naquele momento não está sendo utilizado. Então eles montam as tendas e ficam ali na cidade por um período, né? Então eles são considerados pessoas nômades, pessoas que não têm uma moradia fixa. Agora nós vamos para a nossa página 12. A Tianinha vai também estar aqui organizando o material dela. Faça você também o mesmo, para que a gente possa continuar a nossa leitura. Povos sedentários. Ao longo do tempo, nossos antepassados, distribuídos entre os vários continentes do planeta, começaram a se tornar sedentários, isto é, passaram a habitar um lugar fixo. Vários fatores contribuíram para isso. Ao observarem que uma semente caída no solo poderia dar origem a outra nova planta, os grupos humanos começaram a plantar. Assim surgiu a agricultura. A domesticação de animais, como cães e cavalos, foi muito importante para a locomoção e as atividades de caça. Além disso, as ferramentas se tornaram cada vez mais complexas. As pedras antes lascadas passaram a ser polidas, tornando-se ainda mais resistentes. O mapa a seguir representa a época e a região em que algumas plantas começaram a ser cultivadas e alguns animais foram domesticados. A Tianinha não vai se ater aqui ao mapa, porque na sua leitura você vai estar fazendo isso calmamente, mas vou apenas mostrar que aqui abaixo nós temos o mapa e onde tem apresentar aí os nossos continentes, né? Quem sabe quais são os nossos continentes? Alguém lembra dos continentes? Já ouviram falar? Nós temos 5 continentes. Nós temos a América, que é onde a gente mora. A América ela é dividida em 3. A América do Norte, a América Central e a América do Sul, que é onde a gente mora. Nós temos a Europa. A África, que a gente também já falou, que foi onde foram encontrados os primeiros ossos humanos, né, de uma mulher. A Ásia, a Oceania e a Antártida, a nossa parte mais gelada da nosso planeta Terra. Então, nós estamos na
na nossa América, América do Sul, mas com este mapa ele nos dá a possibilidade de ver o que foi plantado em cada continente, nos 5 continentes que a Tianinha falou. Mas vamos falar um pouquinho dos povos sedentários. Qual é a diferença dos nômades dos grupos nômades para os povos sedentários? A grande diferença é que os nômades não tinham moradia fixa. Já os sedentários, eles perceberam com uma coisa simples de observação, que onde caiu uma semente, uma nova planta nasceu. Então eles começaram a trabalhar com esse plantio. Foi onde surgiu a nossa maravilhosa agricultura, né? Onde é fonte de vida hoje para grandes pais de família e para saciar a nossa alimentação. Então foi nesse tempo que foi descoberto aí a agricultura e eles fizeram um trabalho de aprimoramento. Com o que, Tianinha? Que foi que eles aprimoraram? Eles aprimoraram as técnicas de plantio e eles aprimoraram também as ferramentas que antes eram pedra, depois eles começaram a bater uma na outra e viram que dava para ficar mais polida e com o processo eles fizeram instrumentos mais resistentes, mais bem elaborados, né? E que com o passar do tempo, nós temos aí hoje grandes ferramentas, né? Que iniciou lá com a primeira batida de pedra que se lascou. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, que de uma forma ou de outra ainda está muito presente no nosso convívio, né? Essa questão da agricultura, essa questão dos nômades. E o que eu poderia dizer como exemplo para os povos sedentários? Então, como exemplo, nós temos aí os pequenos agricultores familiares que vivem em sítios, roças e chácaras. Então, agora, para que a gente assimile mais esse conteúdo, vou deixar aqui para vocês um vídeo que vem falar um pouquinho dos grupos nômades e dos povos sedentários. Ao terminar esse vídeo, a Tianinha vai colocar aqui abaixo as atividades de hoje. Beijinhos e bons estudos! Amanhã darei aula de história. É melhor eu pesquisar. Nós iremos falar sobre os povos nômades e sedentários. No início, os homens da pré-história dependiam exclusivamente do que encontravam na natureza para sobreviver. Sempre que o alimento acabava, eles se deslocavam para outra região em busca de comida, por isso eram chamados de nômades. Esses povos sempre deixavam registros do seu cotidiano em forma de desenhos nas paredes das cavernas. Hoje, esses desenhos são conhecidos como pintura rupestre. Com o domínio do fogo, a domesticação dos animais e o cultivo da agricultura, esses povos já não precisavam mais ficar mudando de lugar sempre que a comida acabava. Dessa maneira, passaram a ser chamados de povos sedentários. Então, eles passaram a se fixar em um local e a cultivar a agricultura e a pecuária. Dessa maneira, foram surgindo pequenos povoados com diferentes tipos de construções e uma outra maneira de se organizar. Assim começam a surgir as divisões de trabalho, as hierarquias e novas formas de se tomar decisões. Que tal agora realizarmos uma pesquisa sobre como esses povos passaram a viver e a governar? Até a próxima aula!